paz de Cristo. Mais uma vez, vamos falar da palavra de Deus. Não há nada melhor do que meditar nas Escrituras Sagradas. Elas têm palavras de vida para nós. Em um vídeo passado, nós falamos sobre o início da chamada de Moisés, em Êxodo capítulo 3. Eu quero ler Êxodo capítulo 3 de novo, só que dessa vez eu não quero falar da chamada de Moisés. Vamos ler o versículo 2. Vamos falar um pouco da sarça. Êxodo 3 e 2 diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. É muito interessante a forma como Deus ele chama a nossa atenção. Deus, ele é um Deus multiforme, aliás. Ele tem várias maneiras de falar ao homem. Ele tem muitas maneiras de se revelar para nós. Uma das maneiras que Deus tem é a criação. Olha para a criação que Deus fez. Aí você vai perceber a grandeza dele, o poder dele. Outra maneira que ele tem de falar é através dos seus profetas. E também através da sua palavra. Ele deixou escrito para que pudéssemos aprender dele e conhecer. Aqui, no versículo 2 do capítulo 3 de Êxodo, nós vemos uma maneira diferente de Deus se revelar. Ele se revela através de uma sarça, uma árvore que havia no meio do deserto. Sabe? Às vezes nós esperamos que Deus se revele de uma forma incrível, magnífica, através de uma coisa esplendorosa. E às vezes a gente procura tanto Deus em coisas grandiosas que a gente se torna incapaz de perceber que Deus também está presente nas coisas simples, nas coisas humildes. A Bíblia diz que Deus ele escolheu as coisas simples para confundir as coisas grandiosas dessa vida. Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Deus não sempre trabalha com aquilo que é majestoso. Muitas vezes ele procura chamar a nossa atenção com um vento que sopra, com a árvore que canta ao balançar por causa de um vento. E Deus ele tem várias maneiras para se revelar para a gente. Ele é multiforme. Não adianta a gente querer estabelecer um padrão, porque existem pessoas que estabelecem um padrão. Se Deus usar um irmão e pular e falar em línguas, é Deus. Mas se alguém chegar para mim e der um abraço e simplesmente dizer que Jesus me ama, aí ninguém vê isso como Deus falar. Mas querido, não quer estabelecer um padrão. Deus fala da maneira que Ele quer. Ele fala, Ele usa um irmão profetizando, mas um conselho, um abraço, um ato simples também é Deus querendo falar e se comunicar com você. O que é que a gente vê aqui? Deus escolheu a sarça para falar com Moisés. A sarça não era uma grande árvore cheia de flores, não. A sarça era a árvore mais feinha que tinha lá. E Deus ele aparece para Moisés no meio da sarça. E interessante é que Deus aparece para Moisés na sarça em uma chama.
a sarça estava pegando fogo. Mas, apesar de a sarça estar pegando fogo, aquele fogo não destruía, não consumia aquela árvore. É interessante vermos isso. O fogo não destruía a árvore. E foi isso que chamou a atenção de Moisés. E eu queria trazer uma meditação nesse momento através desse versículo, dessa aparição de Deus. A sarça, ela pode representar você. A sarça representa o homem natural. O fogo representa a glória de Deus. Querido, com isso eu desejo dizer que Deus ele pretende usar você para chamar a atenção de outros. Você foi chamado para arder. Você foi chamado para incendiar com fogo que não destrói. O fogo não consumia aquela sarça. A glória de Deus ela não é para destruir a tua vida. A glória de Deus é para purificar você. A glória de Deus é para lapidar e trabalhar o seu caráter. A glória de Deus é para que o povo olhe para você e veja que existe um Deus poderoso. Você foi escolhido para arder, para chamar a atenção dos outros. Deixe que a glória de Deus queime você como queimou aquela sarça. Deixe que a glória de Deus arda em sua vida de maneira que chame a atenção daquele que olhar para você. Deixe a glória de Deus arder, querido, de maneira que aquele que olhar não se contente só em ficar de longe, mas queira se aproximar para perceber, para sentir também. Deus tem chamado a você para arder nessa nação com fogo da glória do Senhor. E esse fogo, ele não vem para aniquilar. Esse fogo não é para isso. O fogo de Deus, ele não vai aniquilar você. Ele apenas vai afastar o mal. Ele vai aniquilar o pecado. E você estará de pé, para que todos quanto olhar para você possa dizer verdadeiramente, Deus é Deus. Porque eu vejo na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Você foi escolhido para arder. Deixe a chama de Deus queimar a sua vida. Seja completamente queimado pela chama do Espírito Santo de Deus. Seja completamente queimado pela glória do Senhor. Deus ele deseja envolver você com essa glória. Permita isso. Você vai ver que muita gente vai olhar para você e vai querer se aproximar para conhecer o Deus que você serve. Eu quero apenas deixar isso para que você medite. Que o mundo possa olhar você e querer buscar Deus. Que o mundo possa saber que Deus é Deus grandioso. Que é Deus poderoso. Que o mundo possa perceber que apesar de Deus ser um Deus tão grande, Ele é um Deus que habita também dentro de nós. É isso que Deus quer através de sua vida. Mostrar ao mundo que Ele é grande, mas também se torna pequeno a ponto de caber no nosso coração. A ponto de transformar a nossa vida por completo e fazer morada dentro de nós. Que Deus abençoe a tua vida. Em o nome de Jesus.